Capítulo 8 Onisciente, o Deus de infinito conhecimento. Ele conhece, sim, ele conhece. Por que não confiar nele, então, e confidenciar alegrias e tristezas ao Salvador dos homens? Georgia C. Eliot. Toda escola de ensino fundamental tem suas figuras únicas. E a minha não era diferente. A menina mais irritante da minha primeira série usava Marias Chiquinhas, tinha joelhos machucados e um sério problema de autocontrole quando se tratava de responder perguntas. Ela se inclinava para frente, acenando a mão para atrair a atenção da professora antes de todo mundo. Se a nossa professora, a senhora Walker, chamasse um aluno diferente, a senhorita Maria Chiquinha se esticava ao máximo que pudesse e mexia os dedos freneticamente, se agitando e sussurrando bem baixinho na presença de que o outro aluno fosse fulminado. Na esperança de que o outro aluno fosse fulminado. Quando, enfim, era sua oportunidade de falar, ela soltava a resposta com uma força de um pneu estourando. Sua expressão facial ia se acalmando em um triunfo e alívio, sendo que o efeito disso tudo só não era maior porque ela tinha perdido todos os 8 dentes da frente de uma só vez. Ela era a sabichona metida inteligente, e essa menininha era eu. Enfim, a senhora Walker me chamou de lado e perguntou: "Não é ótimo quando você dá a resposta correta para uma pergunta?" Sim, era. A sensação era ótima. Vamos deixar que as outras crianças tenham a chance de se sentirem bem por responderem as perguntas também, tudo bem? Bem, senhora Walker, francamente será difícil conter meu ego gigantesco sob esse parâmetro, mas eu entendo o que você quer dizer. A maioria de nós teve momentos em que se achou esperta demais. A arrogância da juventude nos persegue até a vida adulta, quando as realidades da vida começam seu trabalho corretivo, ensinando-nos os limites de nosso conhecimento. Como Mark Twain muito certamente notou, quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal podia aguentar ter aquele velho por perto. Mas quando fiz 21 anos, eu me surpreendi com o quanto aquele velho homem aprendeu ao longo de 7 anos. Envelhecer significa crescer em conhecimento, mas também significa crescer em consciência de quão pouco nós realmente sabemos sobre o que se pode conhecer. Que são muitas coisas, aliás. A senhorita Maria Chiquinha está na meia-idade agora, um estágio no qual eu esperava começar a sentir certa segurança resultante das experiências da vida e da educação que acumulei. Ao invés disso, eu me vejo com a crescente sensação de quão pouco aprendi e do quanto eu ainda não sei. Não apenas isso, ainda não comecei a ter esquecimentos. O Deus que não aprende. Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Não o mais sabichão, mas o pensador mais habilidoso intelectualmente. No meu caso, é meu avô. Um devoto homem de fé, ele foi engenheiro nuclear antes que esse campo de conhecimento sequer existisse. Ele acumulou patentes e premiações merecidas ao longo de uma carreira que se estendeu bem até os seus 80 anos. Ele morreu aos 93 anos, ainda com uma mente ativa. No seu funeral, aqueles a quem ele foi mentor o descreveram afetuosamente como alguém tão brilhante que, por certo, pouco que tinha esquecido sobre ciência ao longo do tempo era mais do que eles poderiam aprender durante a vida toda. Entretanto, mesmo a pessoa mais inteligente que conheci oferece apenas uma pálida sombra do Deus a quem ele adorava. Deus não é meramente cognoscível, ele é onisciente, ilimitado em seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas, não porque ele as aprendeu, mas porque ele é a sua origem. Deus não aprende. Aprender implica mudança e, como já vimos, ele não muda. Aprender implica mover um limite de conhecimento e seu conhecimento não tem limites. O ditado, você sempre aprende algo novo todos os dias, não se aplica a ele de forma alguma. Deus não aprendeu uma coisa sequer. Não sendo limitado pelo tempo, Deus sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras, assim como todas as coisas existentes fora do tempo. E ele nunca se esquece, porque está plenamente presente em todos os lugares. Já consideramos com relação à sua incompreensibilidade que ele tem perfeito conhecimento tanto de si mesmo quanto de nós, mas isso é apenas o começo de tudo que ele sabe. A. W. Tozer nos oferece uma tentativa lírica de capturar a profundidade do conhecimento de Deus. Deus conhece, de forma instantânea e sem esforço, cada assunto e todos os assuntos, toda e cada mente, cada espírito, todos os espíritos, todo e cada ser, toda a criação e todas as criaturas, cada pluralidade e todas as pluralidades, toda e cada lei, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos,
Todos os desejos, cada segredo guardado, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, o movimento, o espaço, o tempo, a vida, a morte, o mal, o bem, o paraíso e o inferno. Porque Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas todas as coisas igualmente bem. Ele nada descobre, ele nunca é surpreendido, nunca se espanta, ele nunca se pergunta sobre coisa alguma, nem busca informação ou faz perguntas, exceto quando sonda os homens para o próprio bem deles. Embora aprender seja algo completamente desconhecido para Deus, para o ser humano é completamente fundamental. Isso começa mesmo antes de nascermos. O ventre de nossa mãe é nossa primeira sala de aula. É onde nossos 5 sentidos começam a processar estímulos. Nós nunca paramos de aprender. A afirmação "você nunca é velho demais para aprender" foi verdade para o meu avô e eu oro para que seja verdade na minha vida também. Do berço ao túmulo, aprender é essencial ao ser humano. Não apenas isso, é um direito humano. A Organização das Nações Unidas vê a educação como um direito humano fundamental e essencial para o exercício de todos os outros direitos humanos. Quando queremos negar a alguém o pleno exercício de sua humanidade, impedir o aprendizado é frequentemente a medida que usamos. Mulheres pobres e até mesmo etnias inteiras têm sido mantidos sem acesso à educação, a fim de serem controlados ou marginalizados. Ser humano é aprender. Negar o aprendizado humano é se colocar como Deus, ainda que uma versão malévola dele. Somente um Deus benevolente pode determinar os limites do entendimento humano em áreas que sejam certas e boas. Testando nossos limites de aprendizado. Deus deixou o universo aberto para nossa exploração. Nós somos livres para descobrir o que quisermos de acordo com nossas habilidades intelectuais nos tempos e lugares que Ele ordenou para nós. Embora não seja claro se Deus colocou limites na quantidade de conhecimento que a raça humana pode explorar, Ele certamente colocou limites na quantidade de conhecimento que cada ser humano pode consumir e usar. Esses limites estão se tornando cada vez mais evidentes àqueles de nós vivendo numa era de explosão de informações. 30 anos depois de sua criação, estima-se que 39% da população mundial, que são 2,7 bilhões de pessoas, usa a internet. E a quantidade de informação é assustadora. A cada minuto, usuários de e-mail enviam 204 milhões de mensagens. Usuários do site Pinterest salvam 3.472 imagens. O Google recebe mais de 4 milhões de buscas e os usuários do Facebook compartilham 2,5 milhões de postagens. Estamos testando os limites de nosso consumo de uma maneira que as gerações anteriores não testaram. A internet oferece um self-service a todos, desde aquele que está realmente fazendo uma pesquisa até quem está simplesmente entediado. E nós estamos entrando repetidamente na fila desse restaurante como se os nossos cérebros tivessem espaço para, ou se fossem usar qualquer coisa que nos alimentamos. Assim como todos os restaurantes self-service, embora sejam maravilhosos em sua acessibilidade e variedade, o consumo impensado pode levar a problemas de saúde. Há uma diferença entre o aprendizado saudável e a glutonaria de informações. Um é sobre ser completamente humano e o outro é sobre ansiar a ausência de limites. Nosso desejo insaciável por informação é um claro sinal de que cobiçamos a onisciência divina. Queremos saber de todos os fatos, mas como seres finitos, nós não fomos projetados para isso. E assim não é de se surpreender que o consumo desmedido de informação nos leve não a um aumento de nossa paz de espírito, como esperávamos, mas a uma crescente dissonância. Psicólogos desenvolveram um termo para descrever o que acontece quando ignoramos os bons limites daquilo com que alimentamos nosso cérebro. Sobrecarga de informação. Estudos mostram que a sobrecarga de informação pode causar irritabilidade, raiva, letargia, apatia e insônia. Ela pode levar a pressão alta, estresse cardiovascular, desordens alimentares, dores de cabeça, dores de estômago, dores musculares e problemas de visão. Ela afeta nossa cognição e logo nossa produtividade, diminuindo a nossa capacidade de atenção e concentração. De maneira contraintuitiva, a sobrecarga de informação também diminui a nossa capacidade de tomar decisões. Embora coletar fatos nos auxilie na tomada de decisões, com tantos fatos conflitantes para considerar, nós travamos. Sofremos de paralisia por análise, sempre temendo que outra informação invalide a nossa escolha atual. Incapazes de medir os aparentemente infinitos prós e contras de qualquer situação, nós nunca decidimos. O resultado é inação. A sobrecarga de informações ainda tem outro efeito devastador. Ela acaba com a empatia.
Uma pesquisa conduzida pela Universidade do Sul da Califórnia revelou que a exposição rápida a manchetes sobre histórias de desastre ou tragédia humana pode adormecer nosso sentido de moralidade e produzir indiferença. De acordo com um sociólogo da USC, Manuel Castells, na cultura da mídia, onde violência e sofrimento se tornam uma atração sem fim, seja na ficção ou no jornalismo, a indiferença à vista do sofrimento humano gradualmente se implanta. Que Deus nos ajude se os crentes desconsiderarem os bons limites para as nossas mentes. Que Deus nos ajude se a igreja sucumbir à inação e à indiferença diante do sofrimento humano. Devemos respeitar os bons limites determinados por Deus para a quantidade de informação que podemos processar e para a quantidade de tempo que se leva para processá-la de maneira que resulte em ação e empatia. Não se trata de um novo vício. Sem dúvida, temos conhecimentos mais prontamente disponível que as gerações anteriores. Ele está literalmente na ponta de nossos dedos. Mas o desejo doentio por ele não é algo novo. Os humanos sempre acreditaram que mais conhecimento é a solução para a nossa dissonância. Observe, por exemplo, Adão e Eva, que buscaram o conhecimento que não deveriam ter. O autor de Eclesiastes, escrevendo 3.000 anos antes da internet e do iPhone, concluiu suas reflexões sobre a futilidade da vida humana com essa observação. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado na carne. Eclesiastes 12:12. Não há nada de novo debaixo do sol. Capítulo 1, versículo 9. Buscar reflexivamente por conhecimento ilimitado é tomar nosso lugar num quadro atemporal de conhecimento. Como toda pessoa antes de nós, pensamos que a árvore do conhecimento do bem e do mal deveria ser nossa, nutrindo a crença de que todo conhecimento deve nos pertencer, a suspeita de que Deus está escondendo algo de nós. O desejo de conhecer o que ele conhece e a avidez de ser como ele é. Embora estejamos lentas em reconhecer que o nosso desejo é uma ilusão, os marqueteiros satisfatoriamente declaram o óbvio. Alguns anos atrás, a campanha da Motorola colocava seu telefone como onisciente, onividente. Mas talvez ainda mais objetiva, mesmo que mais sutil, seja a propaganda da Apple. Há um motivo por que todos os seus produtos, iPod, iTunes, iMac, iPhone, compartilham uma mesma letra minúscula. À primeira vista, supomos que a letra I represente informação. Mas é claro que ela não representa coisa alguma. Informação não é o principal foco dos produtos Apple. O principal foco deles é o eu. Em resposta à magnífica pergunta retórica de Moisés, ó Senhor, quem é que tu entre os deuses? Quem é como tu entre os deuses? Êxodo 15:11. A Apple, com satisfação, prontamente respondeu da mesma forma que toda a humanidade desde o Éden. I am. Eu sou. Para ficar claro, os marqueteiros não são o problema. Tampouco são as tecnologias que eles vendem, nem a troca de informação que eles proporcionam. Qual é o problema? O eu sou, entre aspas. Eu e meu desejo por ausência de limites. Se ao mesmo pudéssemos discernir nossas motivações tão claramente quanto a Apple e Eclesiastes fazem, mas o self-service de informações nos chama, atraindo-nos para um banquete perpétuo de fatos e pormenores cuja extensão se aproxima ao infinito. Deslumbradas, não temos a presença de espírito para deixar de lado nossos dispositivos e nos perguntar: essa coisa na minha mão direita não é uma mentira? Isaías 44:20, NVI. Nós acreditamos na mentira. Nós acreditamos que se tivermos acesso à informação ilimitada, teremos mais paz de espírito, mas a nossa glutonaria por informação tem feito algo para aliviar nossas ansiedades ou ela tem apenas aumentado as nossas incertezas? Conhecer instantaneamente as melhores rotas, quem estrelou em determinado filme, onde fica a Starbucks mais próxima, ou a temperatura média de Zurique nos dá uma sensação de maior controle por um determinado tempo, mas retire nossa conexão e descobriremos que nossas ansiedades nos espreitam bem de perto. Não é da nossa conta. A ligação entre ansiedade e falta de conhecimento também se manifesta em nosso desejo de conhecer o futuro. Como uma leitora impaciente que pula para a última página de um livro de suspense para aliviar a tensão, nós queremos uma dica do que virá a seguir.
Não é de se admirar que a prática de adivinhação possa ser encontrada desde os dias mais antigos da história humana e ela perdura até hoje. Para o descrente, trata-se de horóscopos, leitura de mãos e cartas e tarô. Para o crente, é quase a mesma coisa, envolta em armadilhas religiosas. Pedir a Deus por um sinal extrabíblico, reivindicar uma promessa bíblica fora do seu contexto, ou dar significado a sonhos ou palavras proféticas. A Bíblia narra ocasiões em que Deus concedeu conhecimento do futuro a certas pessoas para um propósito específico. Mas esses exemplos não podem ser tomados como normativos. Dizemos a nós mesmos que se conhecêssemos o futuro, usaríamos esse conhecimento para o bem, mas qual é a probabilidade disso? É muito mais provável que nós usaríamos tal conhecimento para acumular brasas de nossa autoconfiança e para fomentar nossos próprios interesses. Queremos dizer que o conhecimento do amanhã removeria nossas ansiedades, mas isso supõe que o amanhã será azul. Ou conhecendo o que ele nos reserva, que o enfrentaríamos melhor. O que quer que o amanhã nos reserve, podemos estar certas de que o seu conteúdo irá produzir tanto respostas quanto perguntas. Nós podemos confiar que Deus gerencia o futuro sem a nossa ajuda. Não é da nossa conta. Entretanto, o futuro não é um único lugar em que buscamos conhecimento que não deve ser gerenciado por nós. Frequentemente exibimos um interesse doentio pelos assuntos dos outros. A Bíblia chama isso de intromissão. É significativo que Pedro coloque a intromissão numa lista de pecados que inclui homicídio e roubo, 1 Pedro 4,15. Trata-se de uma forma de violação de outra pessoa criada à imagem de Deus. Intrometidos creem que têm direito de saber sobre a situação dos outros, embora sem dúvida defendam firmemente seu próprio direito à privacidade, eles não estendem a mesma graça aos outros. Se a informação está acessível, eles veem isso como um jogo limpo. Eles são consumidores do jornalismo sensacionalista, aqueles que sussurram fofocas, os curadores dos detalhes secretos da vida alheia. Eles são a razão porque temos senhas em nossos telefones e computadores. A intromissão pode ser difícil de se discernir, porque ela frequentemente se traveste de preocupação amorosa. Como mãe, senti o desejo de intromissão aumentar à medida que meus filhos cresciam. Quanto mais próximos eles ficavam da vida adulta, tanto menos eu poderia ou deveria estar envolvida em suas conversas e assuntos privados. Mas tem sido um desafio sair de uma posição em que se conhecia todos os seus movimentos e palavras para uma posição apropriada à idade de desconhecimento. Sim, eu leria cada mensagem e e-mail em seus telefones. Sim, eu espionaria todos os seus relacionamentos online e monitoraria todos os seus movimentos usando um GPS. Há momentos e circunstâncias em que essas medidas podem ser meios de proteção e bênção, mas conforme meus filhos amadurecem, eu devo crescentemente deixá-los ao cuidado de Deus, confiando naquele que é onisciente para guardá-los. Todas nós temos relacionamentos em que nos sentimos compelidas a monitorar. Um cônjuge, uma amiga inclinada a entrar em crise, até mesmo alguém que admiramos ou invejamos. Porém, quando nos intrometemos, multiplicamos os seus problemas e os nossos. Abra a mão e confie. Ao invés de lançar todas as suas ansiedades sobre a internet, que não se importa com a pessoa alguma, lance-as sobre Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro 5,7. Ao invés de ficar obcecada com o futuro, aprenda o contentamento na inocência, ordenada por Deus sobre o que virá. Ao invés de se intrometer, foque nos seus próprios negócios. Precisamos deixar que Deus seja aquele que gerencia todo o conhecimento. Somente Ele é capaz disso e somente Ele é confiável para realizar tal tarefa com perfeita sabedoria. E precisamos olhar para o conhecimento de quem Deus é para remover nossas ansiedades. Isso significará menos tempo correndo atrás de curiosidades na internet e mais tempo cavando em busca de tesouros nas escrituras. Isso significará deixar o conhecimento sobre o futuro nas mãos do Deus que já está lá. Isso significará cuidar daquilo que é da nossa própria conta ao invés de nos intrometer. Nosso consolo está não em ter todo o conhecimento, mas em confiar naquele que o tem. Quando você confia em Deus como onisciente, você reconhece 4 belas verdades e se tranquiliza nelas. Número 1. Você não pode ser mais esperto do que Deus. Você não pode ensiná-lo qualquer tipo de lição. Ele tem todos os fatos. Você não pode prevalecer sobre sua lógica ou elaborar uma alternativa ou plano melhor.
Mas você não precisa fazer tais coisas, visto que ele conhece todos os resultados possíveis e todas as consequências. Os jeitos dele são os melhores. Eles são confiáveis e seguros. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, 30. Número 2. Você não pode barganhar com Deus. Visto que ele sabe exatamente como você agirá em cada situação, você não pode convencê-lo a agir de certa forma, propondo-lhe a oferta de uma obediência ou recompensa condicionais. Qualquer argumento que você apresentar não pode representar para ele novidade alguma. E como já vimos, você nada tem que ele precise. Ele não precisa da sua obediência, ele já possui o que você tem. Tampouco você precisa barganhar com Deus. Ele já se comprometeu a fazer e a permitir apenas o que for melhor para você. Ele selou essa aliança com o sangue de Cristo, derramado em seu favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Número 3. Você não pode enganar Deus. Toda encenação, desde a menor postura até o maior fingimento, é óbvia para ele. Para Deus, somos todas péssimas atrizes. Ninguém está à altura de um Oscar. Nós somos completamente transparentes em toda tentativa de nos apresentar como algo que não somos. Sendo ou não apropriado para nós agirmos como vitoriosas, conquistadoras ou vítimas covardes, Deus conhece nossa medida real. Porém, você também não precisa enganar Deus. Ele aceita como você é, removidas todas as tentativas de simulação. A cruz efetivamente remove a necessidade de enfatizarmos nossos pontos fortes sobre nossas fraquezas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Salmo 139, 1 a 3, na NVI. Número 4. Você não pode esperar que Deus esqueça. Nem deveria querer que ele se esquecesse. Se Deus tem todo o conhecimento, é certo que ele é incapaz de esquecer. Nós, frequente e equivocadamente, acreditamos que precisamos de um Deus esquecido no que concerne ao registro de nossos pecados. Aprender que Deus não esquece pode nos alarmar. Se ele não esquece nosso pecado, como pode ele nos perdoar por completo? Porém, você não precisa que Deus esqueça. Você precisa que ele seja um Deus que nunca se esquece de coisa alguma. A Bíblia promete que Deus não se lembra de nossos pecados, o que é um modo figurativo de dizer que ele não os utiliza contra nós. A inabilidade de Deus de se esquecer é para nosso bem. Ela significa que podemos confiar na sua aliança. Ele nunca se esquecerá de suas promessas. Ele nunca se esquecerá de nós. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente sobre mim. Isaías 49, 15 e 16. Derrubando o mito da onisciência humana. Visto que Deus tem todo o conhecimento, não precisamos tê-lo. Nossas vidas são repletas de perguntas aguardando por respostas, mas não é assim com o nosso Deus onisciente. Ele não sofre de ansiedade com o não saber, entre aspas, que persegue o homem. Ele não tem motivos para se preocupar, pois tudo é certo para ele. Nós vivemos na escuridão de um conhecimento parcial e incompleto, mas para ele a escuridão é como a luz. Nenhum fato se esconde de seus olhos, nem se enterra nas sombras do tempo. Nós estamos livres para passar os nossos anos aprendendo de maneiras saudáveis, procurando expandir humildemente o nosso entendimento de tal forma que sejamos transformadas não em sabichonas, mas em servas. Quando você for analisar o self-service da informação, pergunte a si mesmo: o tempo e a atenção que investirei nisso me fará mais parecida com Cristo? Isso me tornará mais apta para servir a Deus e aos outros? Estou alimentando meu intelecto de uma forma que me capacite a amar o Senhor, meu Deus, com toda a minha mente, ou de uma forma que cause sobrecarga de informação? O que estou aprendendo me leva a adorar a mim mesma ou a admirar as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Jó 37,16.
Quando você se deparar com a incerteza e a resposta para toda pergunta incômoda for um exasperado "só Deus sabe", deixe de lado a exasperação e tenha segurança. Deus sabe! Próximo ao final do livro de Salmos, com apenas 3 versículos, está o Salmo 131. Nessa canção, Davi apresenta o retrato de um coração que descansa em Deus, livre da ansiedade e da ausência de conhecimento humano. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quão diferentes meus dias seriam se eu desse as costas para a infinita fila do self-service de informações e ao invés disso repetisse para mim mesma: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Espera, eu, no Senhor. Quão diferente seria a minha habilidade de aprender o que importa se eu me acalmasse e aquietasse a minha alma ao invés de submetê-la a uma cacofonia de artigos que são leitura obrigatória e vídeos que prometem mudar minha vida em 4 minutos e 39 segundos. Quão diferente seria a minha habilidade de perceber Deus se eu trocasse acumulação mental, adivinhações e intromissão por uma mente bem organizada e desobstruída. A nós nos foi dada uma medida de capacidade mental e nada mais. Aqueles que temem ao Senhor honrarão os limites que Ele pôs em nossas mentes, confiando aquilo que eles não conhecem, nem podem ou devem conhecer, àquele que conhece perfeitamente. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Desprendidas do mito da onisciência humana, nós nos vemos livres para tomar conta do que é nosso. O trabalho de cada crente é se esforçar para entender o que Deus tem revelado. O que Ele revelou é suficiente para a salvação, necessário para a santidade e extremamente digno de meditação. É verdadeiro, nobre, reto, puro, amável, admirável, excelente e digno de louvor. Torna-se o filtro, aqueles do qual aprendemos a escolher sabiamente que tipo de conhecimento adicional é bom para nossas almas. E ao escolhê-lo bem, empregamos nossas mentes em amar a Deus de forma como elas deveriam. Pense nessas coisas. Versículos para meditação. Jó 37:16, Salmo 94, do 9 ao 11, Salmo 139, do 1 ao 4, Isaías 40, do 27 ao 28. Perguntas para reflexão. Número 1. Que tipo de conhecimento você mais anseia? Como você pode discernir se sua avidez por ele é sadia ou não? Número 2. De que forma ter informação na ponta dos seus dedos é uma bênção? Como poderíamos fazer melhor uso dela para glorificar a Deus e fazer sua vontade na terra? Número 3. Quais limites você precisa estabelecer em relação ao consumo de informação? Em que área você é mais imprudente em seus padrões de consumo? Número 4. Como a onisciência de Deus a consola pessoalmente? Como ela aumenta sua admiração pela graça divina? Oração. Escreva uma oração ao Senhor, confessando seu desejo de saber mais que o necessário. Peça a Ele que a ajude a cultivar uma mente bem organizada, que conhece seus limites e confia o desconhecido a Ele. Agradeça-lhe pela certeza de que Ele conhece tudo sobre você e a ama incondicionalmente. Louve-o porque Ele conhece todas as coisas com perfeição.